Opa, começando mais um Curva 1 especial desta semana. Semana pós-GP da Grã-Bretanha, vitória dele, Charles Leclerc. Charles Leclerc voltou a vencer há quase 2 anos, viu? A última vitória dele foi em 2024. A Ferrari venceu, a Ferrari está ameaçando o favoritismo da Mercedes, será? Será que a Ferrari até o final do ano vai conseguir bater roda com a Mercedes? A Mercedes que tem o melhor motor, tem a melhor unidade de potência, mas a Ferrari vem se destacando inclusive em circuitos de reta. Então, solta a vinheta. Bora lá, é o Curva 1 especial começando hoje com um convidado espetacular, sabe tudo de automobilismo, sabe tudo de Fórmula 1, de kart, de outras categorias. Mas antes de apresentar o nosso convidado desta semana, Ana Maria Rocha, grande Ana Maria Rocha, minha parceira aqui de Curva 1. E aí, Ana, expectativa a mil porque é semana de WEC, né? Race Week, né? Estou, assim, na expectativa muito alta. Parece que tá tudo muito, assim, deslumbrante, né? Mas estamos aqui. Vai dar certo, já deu certo. Vamos falar de Fórmula 1, né? Porque o GP da Grã-Bretanha deu o que falar, viu? Exatamente, GP da Grã-Bretanha deu o que falar. Vitória dele, Charles Leclerc. Charles Leclerc voltou a vencer na Fórmula 1. A Ferrari desbancou o favoritismo da Mercedes em Silverstone. E de bate-pronto, eu coloco o nosso convidado na roda. Ele, Ricardo Molina, comentarista dos canais Band, dos canais Band Esportes. E aí, Ricardo, chega mais. Prazer imenso estar com você. Prazer é meu, Matheus, Ana Maria. Eu gosto muito dessa terra aí. Eu vivi aí por 3 anos, durante o meu tempo de colégio, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. Prestei muito tempo consultoria na Magnesita, né? Mas vamos falar daquilo que interessa. Automobilismo, Fórmula 1. Semana de WEC, sim, eu não vou poder estar presente. A gente está preparando a Copa do Brasil de kart, que vai acontecer em Imperatriz, uma semana depois, Imperatriz do Maranhão, então a gente está muito atarefado, vou ver pela televisão. Tá certo. Molina que tem raízes em Minas Gerais, morou em Barbacena, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos lá, classificação de 2026, Mundial de Pilotos, que tem Andrea Kimi Antonelli na liderança com 179 pontos, seguido de George Russell, segundo colocado com 154. Na terceira posição, ele, Sir Lewis Hamilton, que protagonizou um final de semana muito consistente. Hamilton que vem mantendo a consistência a cada final de semana, a cada GP. Ele que ganhou a sprint, antes cravou a pole, tinha feito o melhor tempo no treino livre e chegou em terceiro, né? Garantiu mais um pódio. Hamilton, terceiro colocado, com 147 pontos. Na quarta posição, vencedor de Silverstone, Charles Leclerc, 108 pontos somados. Então esses são os primeiros 4 colocados na tabela de classificação de pilotos. Na classificação de construtores, a Mercedes, a primeira colocada, com 333 pontos somados. A Ferrari vem logo na sequência, segunda colocada, com 255. A McLaren, terceira colocada, 179 pontos. E a Red Bull, 128 pontos somados. Até aqui é o famoso G4 da Fórmula 1, que tem na liderança a Mercedes, seguida da Ferrari, a McLaren em terceiro e a Red Bull na quarta colocação. Ricardo Molina, vitória de Charles Leclerc. Leclerc voltou a vencer após quase 2 anos, mostrou um ritmo muito consistente. A gente vinha falando aqui nos últimos programas que o Leclerc ele vinha muito atrás do Hamilton em relação a ritmo, em relação a aproveitamento também. Mas dessa vez a gente viu um Leclerc mais adaptado ao carro. Queria a sua opinião a respeito desta vitória do Monegasco. Bom, primeiro a gente precisa colocar que cada um dos pilotos dentro da Ferrari tem as suas armas e os seus pontos fortes e pontos fracos. O Lewis Hamilton, fora de qualquer crítica, tem uma carreira extensa, muito vitoriosa, mas tem um ponto fraco que, assim, pode ser a fresta por onde vai entrar a arma na armadura dele, que é a negação total do uso do simulador da Ferrari. Ele não gosta da correlação entre o que é simulado e a realidade.
Mas a gente precisa lembrar que a simulação hoje é o caminho para que o piloto entenda o seu equipamento, entenda as características, pontos fortes e pontos fracos e tente otimizar o seu equipamento. O Leclerc já é o oposto. Ele é muito ligado no simulador, como todos os pilotos da nova geração, tá? Mas ele tem um ponto fraco que é o equilíbrio emocional. No momento em que a coisa começa a não andar para o lado dele, a coisa parece que desmonta, a cabeça dele desmonta e é difícil ele voltar. No início desse final de semana, o simulador deu uma linha de acerto, o Hamilton não gostou dessa linha de acerto e junto com o seu engenheiro caminharam numa outra direção que parece que se adaptou melhor. O Leclerc veio do simulador vamos dizer assim, com a mão dos sistemas e rapidamente percebeu que se ele continuasse naquela linha, também não ia dar certo. Aí o que ele fez? Ele pediu os dados da dupla Hamilton e seu engenheiro para ele, usou esses dados para o acerto do carro e nesse momento ele conseguiu um edge, que a gente fala, que é uma pequena margem de desempenho sobre o Hamilton. Isso aconteceu entre a Sprint Race e o quali da corrida principal. Então vocês veem que nenhum dos dois pilotos ali é bobo. Um tem títulos a vender, o outro é extremamente rápido, na minha opinião, mais rápido que o Hamilton, não por características pessoais, mas por causa da fase de carreira. Infelizmente, a partir dos 38 e 39, o piloto perde um pouco da sua velocidade natural, mas ganha em experiência, em entendimento do conjunto. Tá? Só que nesse momento, o Leclerc conseguiu uma pequena vantagem sobre o Hamilton. E ele exerceu essa vantagem durante toda a corrida, apesar de pequena, o que o levou à vitória por uma série de problemas, inclusive o problema de confiabilidade do Antonelli. Se esse é o momento em que ele vai dar a virada dentro da Ferrari, muito cedo para responder, mas que com certeza lhe dá um ânimo e dá uma apaziguada naquele problema emocional dele, com certeza dá. Com certeza, né? É aquela questão, Ana. O Molina tocou em um ponto muito importante. Se por um lado o Hamilton tem a consistência, tem a experiência de ser um heptacampeão mundial, Leclerc é um piloto mais novo, a gente bate sempre na tecla. É um piloto altamente técnico, altamente veloz, tem a velocidade pura como principal característica, mas às vezes falta força mental, falta um equilíbrio a mais para ter ritmo de corrida e para buscar as vitórias, né? Para ser um postulante de fato, um postulante efetivo ao título mundial. Tomara que essa vitória seja a girada de chave para o Charles Leclerc, porque talento ele tem de sobra, né? Com certeza. Eu acho que ainda falta essa questão dele trabalhar o mental dele entender que ele tem que trabalhar essas duas coisas juntas, as suas questões técnicas e a força mental, para que isso ande junto. Porque se isso não andar, uma coisa uma hora vai desandar. E acho que, se não me engano, foi no GP da Hungria, que ele... Da Hungria não, da Áustria. Que no rádio, a gente percebe o desespero da voz do piloto quando ele acha que tem alguma coisa errada. A mesma coisa que eu percebi agora na fala do Kimi Antonelli quando o carro dele deu problema. A voz do piloto muda. O jeito que ele tá falando com o engenheiro vai mudar. E eu acho que isso tem que sempre estar junto para poder casar e ter um equilíbrio perfeito para que o piloto chegue onde ele quer. Exatamente. É o equilíbrio perfeito, né? Equilíbrio em relação à mentalidade do piloto, em relação também aos engenheiros, em relação à competitividade do carro e também a sinergia com a equipe. Então, Fórmula 1 a gente brinca, né? Automobilismo no geral é o esporte individual mais coletivo que existe. Então, Charles Leclerc, ele em sintonia com a Ferrari, em sintonia com o seu engenheiro e também com o restante da equipe, tem tudo para fazer um restante de temporada bastante consistente. E ganha a Ferrari, né, Molina? Ganha a Ferrari porque a Ferrari, além de hoje ter um carro altamente competitivo, principalmente em termos aerodinâmicos, a gente fala que a Mercedes, em unidade de potência, tem o melhor motor. Mas a Ferrari, ela vem se mostrando o carro mais eficiente em termos aerodinâmicos. E além disso, tem que na minha opinião, uma dupla melhor do que a dupla da Mercedes.
né, que é Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Então isso conta muito a favor da equipe de Maranello, né? Eu acho que a Ferrari hoje ela tem uma dupla muito parecida com a da Mercedes em termos de característica. O Hamilton é o matador. Ele vai para cima, parece que nunca está abalado. Parece a mesma coisa do Antonelli, que pela irresponsabilidade da pouca idade, não tá nem aí com pressão. Parece que o cara não sente isso, ele é refratário. E do outro lado, nós temos o Leclerc, que apesar de tantos anos, cara, ele já tem muita janela de Fórmula 1. Ele não consegue atingir aquele ponto de autoconfiança inabalável que nós temos no Hamilton, nós temos no Verstappen, nós temos no Antonelli agora. E o George Russell parece que é a mesma coisa. Ele sentiu muito o desempenho estrondoso, assustador do Antonelli nesse de confiança dele, que estava em alta no ano passado, depois de ter batido o Antonelli, parece que desapareceu. Ele achou que esse seria o ano. Não, esse é o ano da consagração. Eu vou ganhar o título. Cara, e o Antonelli derrubou isso. Então você vê que são duplas parecidas, certo? Agora, voltando à Ferrari. Nada melhor do que um piloto mordendo o calcanhar do outro para que os dois caminhem para frente e levem a equipe a também se esforçarem o máximo para desenvolver o equipamento. A Ferrari tem 2 pontos muito fortes. Primeiro, a aerodinâmica, que finalmente eles conseguiram desenhar um carro onde tudo está em harmonia, a parte da frente, fluxo aerodinâmico, de asa, assoalho, asa traseira, arrasto aerodinâmico pequeno, asa macareira. Parece que eles desenharam um conjunto muito bom. Mas o powertrain está em franco desenvolvimento. Esse conceito deles de um cabeçote de aço, contrário a todos os outros fabricantes, que é o cabeçote de alumínio, para que o motor trabalhe mais quente. Com isso, a queima de combustível seja mais eficiente e, ao mesmo tempo, reduzindo massa no sistema de arrefecimento, pode levar a Ferrari a ter o melhor powertrain em muito pouco tempo. O conceito da Mercedes é muito baseado em, vamos dizer assim, engenharia conhecida, certo? Passou por aquele truque, né, da taxa de compressão acima do permitido com a temperatura, e deve ter outros truques ali, mas eu acho que a Ferrari tem um conceito revolucionário que pode levá-la à frente. De qualquer forma, o conjunto da Ferrari está em ascensão, principalmente porque me parece hoje um conjunto mais confiável. Você não vê quebras. Na Áustria, o Hamilton teve que entrar no modo de sobrevivência térmica, mas o carro não quebrou. Em compensação, já tivemos falha de bateria de Russell, tivemos falha de bateria de Antonelli. O conjunto dianteiro, aquele duto de ar que me quebra só de passar em zebra, me leva a crer que a Mercedes está no limite de resistência das peças para permanecer com um carro leve. Então, talvez o ponto fraco da Mercedes seja a confiabilidade. Pois é, e é um ponto fraco que vem se tornando cada vez mais evidente nas últimas corridas, né? Foram 2 quebras relacionadas a motor e uma agora relacionada a essa peça, né? Essa peça aerodinâmica localizada na parte interna da roda direita do Kimi Antonelli. Então, em termos de confiabilidade de carro, a Ferrari vai se destacando neste início de temporada em relação à Mercedes. youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Deixe a sua mensagem, compartilhe o nosso programa, se inscreva em nossos canais, 2 canais para você participar, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Vamos juntos com Curva 1 especial, hoje um programa mais que especial e especialíssimo com o nosso Ricardo Molina. Ô Molina, você falou a respeito dessa falta de confiabilidade da Mercedes e falou também sobre esse crescimento aerodinâmico da Ferrari. É um carro extremamente confiável em vários aspectos, além, claro, de ter 2 pilotos impressionantes, muito técnicos. Você acha que pode ocorrer uma virada de chave, ou pelo menos uma virada a nível de favoritismo, principalmente após as férias, principalmente após as paradas europeias, a Ferrari virá a favorita e a Mercedes cair para segundo posto?
vai depender de alguns detalhes estratégicos. Quando é que a Mercedes vai aparecer com um pacote grande de atualizações? Por enquanto ela tem guardado no bolso, não tem precisado. Vamos lembrar que o teto de gastos evita com que as equipes gastem demais em CFD, tempo de túnel de vento, desenvolvimento, então tudo isso tem que vir a conta-gotas em doses muito bem controladas. A Ferrari já apareceu com grandes atualizações, mas o custo disso começa a deixar a Ferrari limitada. Outra coisa, a Hungria, que vem um pouquinho antes da parada de inverno, né, das férias da Fórmula 1, ela costuma apresentar muitas atualizações. Inclusive, a gente espera o carro versão B da Aston Martin para ver se todo aquele investimento se salva. Mas não é só ela. Todas as outras equipes virão com pacotes significativos. Por que não, vamos colocar tudo na Hungria, por que não coloca depois? Porque ninguém pode trabalhar nesse detalhe. As fábricas ficam fechadas obrigatoriamente e vigiadas pela FIA. Então tem que estrear antes para que comece a segunda fase, já com isso, vamos dizer assim, estabilizado. A primeira corrida de um pacote novo é muito importante. A gente costuma ver os carros saindo no primeiro treino livre com aqueles arranjos de tubo de pitô pendurados no carro, vendo se todos os dados aerodinâmicos reais equivalem ao que foi desenvolvido no ambiente virtual. Então, tudo depende disso. Como é que os carros vão vir nessa atualização da Hungria? E se a Mercedes vai dirigir isso para desempenho ou para confiabilidade. O carro não pode quebrar toda hora. Eu posso ter o melhor carro do mundo. Se ele quebrar na penúltima volta em todos os GPs, eu não vou ganhar ponto nenhum. Então, isso é muito importante. Velocidade aliada à confiabilidade. Pois é um alinhamento que pode ser importante para a Ferrari no decorrer da temporada, sobretudo após as férias. Ana, independentemente da Ferrari virar o jogo, pelo menos é um carro competitivo, pelo menos é um carro que dá mostras de que vai ser competitivo nas próximas temporadas também. Pelo menos acertou a mão nesse primeiro ano de novo regulamento, né? De fim da era efeito solo e agora uma era mais elétrica, uma era mais moderna na Fórmula 1. E isso, de certa forma, gera uma tranquilidade a mais para o Hamilton, que vinha sofrendo muito com o efeito solo, e, consequentemente, também gera uma tranquilidade a mais para o Charles Leclerc, que, inclusive, já até renovou o seu contrato, tem um contrato mais extenso do atual grid. Então, pelo menos em termos anímicos, em termos de motivação para os dois pilotos, é um fator muito interessante, né? Ah, com certeza. Todos os fatores, né? O conjunto de tudo, eles vão fazer com que os pilotos queiram continuar competindo. A gente não tá vendo mais o Hamilton reclamar tanto após as entrevistas, que era uma coisa que a gente via muito ano passado. E eu acho que depois da vitória dele também, isso foi, assim, a melhor coisa que podia ter acontecido com ele, também na Ferrari. E eu creio que isso vai continuar ajudando os pilotos a ficarem bem. Assim, a única coisa que eu não gostei do GP da Grã-Bretanha foi o safety car presencial. Porque eu acho que se não tivesse aquele safety car presencial, a gente talvez teria uma dobradinha da Ferrari. Não sei. Fico pensando, né? Assim, o Leclerc em primeiro e o Hamilton em segundo. Eu queria ter visto isso. Mas eu tô feliz já com a vitória dele. Pois é. Ou até mesmo um George Russell brigando, né? Seria uma briga bem interessante no final da corrida entre George Russell, entre Lewis Hamilton e também Charles Leclerc. Ô Molina, eu queria até saber de você a respeito disso, a respeito desse safety car. Você acha que houve um excesso de preciosismo por parte da direção da prova? Dava para o safety car ter saído pelo menos faltando uma volta para terminar a corrida, ou o ideal era terminar com o safety car mesmo? Não, infelizmente, naquele momento, o diretor de prova não tinha opção. A regra diz que depois que os carros atrasados, que são liberados para recuperar uma volta, assumem a sua posição, deve haver mais uma volta sob safety car. No momento que os carros se alinharam, essa volta não existia mais. Então, o diretor de prova seguiu o regulamento à risca. E dado o que aconteceu em 2021 com o Michael Masi, ele não tem opção de errar. Ele está sempre sob o escrutínio das equipes, dos fãs, da própria FIA. Então, o diretor de prova, nesse momento, agiu certo.
O que aconteceu é que o procedimento foi mais lento e mais cuidadoso. O momento de liberação dos carros atrasados para recuperarem a volta é que demorou demais, certo? A gente recebeu uma informação através do software da FIA de que haveria a liberação do safety car. Esta informação foi incorreta. Então levantou para nós uma expectativa que era irreal, ela não poderia ser cumprida. Então, como a gente quer sempre consistência da ação do diretor de prova, do clerk of the course, dos comissários, eu acho que a gente tem que ficar, apesar de decepcionado, tranquilo, porque as regras estão sendo seguidas com precisão cada vez maior. É o efeito Michael Masi em 2021, deixando a Fórmula 1 cada vez mais protocolar, principalmente essas decisões finais envolvendo safety car, envolvendo batida e desfecho de corrida. Enfim, é o efeito Michael Masi de 2021. Por falar em Lewis Hamilton, a Ana citou. Mais motivação para Hamilton, mais motivação para Charles Leclerc, principalmente nas próximas temporadas. Especificamente em relação a Lewis Hamilton, existe uma velha máxima na Inglaterra de que um Lewis Hamilton feliz é um Lewis Hamilton rápido. E aí, Molina, você acha que o 8º título ainda pode ser sonhado em Maranello, pode ser sonhado pelo Lewis Hamilton, ou essa questão dele com o simulador da Ferrari pode, de certa forma, prejudicar o piloto na sua caminhada no restante de 2026? Bom, são nomes dos quais a gente nunca pode duvidar, né? Senna, Verstappen, Schumacher, Hamilton. Os caras, eles têm essa capacidade de superar o que para nós é lógico. Nós somos meros mortais. Esses caras estão no Olimpo do automobilismo, né? Então, o fato do Hamilton não usar simulador é um ponto fraco, sim, mas ele pode suplantar isso com uma série de outras características. Dedicação extrema, concentração além do normal do ser humano, toda a sua história, toda a sua experiência e uma velocidade natural que, se caiu com a idade, ainda é muito superior à de muitos pilotos. Então, sim, ele tem essa oportunidade do 8º título e ele tem uma outra motivação. Ele sabe que ele não tem muito mais anos para tentar isso. Então, pode ser que ele se imbua disso e vá para o tudo ou nada o tempo todo. A gente não está vendo o Hamilton deixando nada na mesa. Ele está entregando tudo que pode o tempo todo. Até, às vezes até mais do que o carro, superaquecendo na Áustria, exige dos engenheiros, exige da equipe, mas esse ano, particularmente, eu acho que ele se imbuiu do espírito latino normal dentro da Ferrari. Trabalhar com o italiano, você não consegue trabalhar exclusivamente de modo racional. Você tem que deixar a emoção aflorar um pouco para que você entre na sintonia de todo mundo. Ah, mas a Ferrari é uma equipe internacional, tem um monte de gente de outros países. Sim, ela é. Mas o espírito latino permeia todos os departamentos. E você vê que o Hamilton começou a falar um pouco mais de italiano, assim como o Schumacher fez, assim como o Vettel fez, para poder chamar para si um pouco mais de apoio. Ano passado ele estava machucado por causa de uma pancada que ele deu nos testes pré-temporada, ficou prejudicado durante o ano e ainda estava entendendo todo esse ambiente latino. Esse ano ele veio mais forte, mais integrado, mais sintonizado, e eu acho que isso o fortaleceu. Resposta direta à pergunta: sim, ele tem chances de conseguir o 8º título esse ano. Ô Molina, você citou um ponto que eu defendo muito, bato muito nessa tecla, utilizo como argumento. São 4 pilotos que na Fórmula 1 andaram no mesmo nível no auge, que é Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Max Verstappen. São 4 pilotos que estão acima dos demais. Dá para colocar o Fangio nesse pacote? Dá, mas é uma época totalmente diferente do automobilismo, uma época totalmente diferente da Fórmula 1. Era uma Fórmula 1 que ainda estava nos seus primórdios, né, nos anos 50, sobretudo. Então, Fangio acho que está em outro patamar, mas talvez um patamar um pouquinho abaixo desses 4, que andaram no mesmo nível, que são gênios, que extraíram tudo do carro, que foram muito rápidos e que criaram uma dominância em suas épocas dentro da Fórmula 1. E o Lewis Hamilton
ele pode compensar essa ausência de simulador com outros aspectos, né? É um piloto genial, um piloto que vai muito na base do feeling. Demonstrou isso nesse ano. Vem demonstrando em 9 GPs disputados até aqui, são 6 pódios. Uma vitória. E isso, Ana, pode, de certa forma, tirar um peso de um Hamilton que até ano passado vinha reclamando bastante, vinha insatisfeito com o seu desempenho, não se adaptou ao efeito solo. E nessa temporada, 9 corridas, 6 pódios, 1 vitória. O peso da primeira vitória, o peso do primeiro triunfo com a Ferrari já caiu por terra, então é um Hamilton mais leve. Isso pode contribuir também, né? Pode ser um fator na briga pelo 8º título. Ah, com certeza. E principalmente o apoio dos fãs que ele tem. Foi uma coisa que ele falou muito sobre isso, que os fãs, né, ajudaram ele. E eu acho que ele vai ter garra esse ano para poder competir, para ter o 8º título. E eu espero, né, como fã de Lewis Hamilton, que ele consiga, porque a gente ainda quer ver essa vitória dele, porque a gente sabe que ele pode, a gente sabe que ele quer. E o que acho que é o mais importante, ele tá com o equilíbrio dentro da equipe, com ele mesmo, que é o que é mais importante. E é só continuar com a constância, melhorar alguns pontos, que eu acho que tem que melhorar. E pra ter uma vitória, assim, quem sabe no final do ano. Ele tá pelo menos entre os 3, né? A gente quer que ele esteja ali no 8º título, né? Que ele ganhe um 8º título. Mas eu estaria feliz se ele estivesse entre os 3. Exatamente. E que batesse, né, o Charles Leclerc nessa rivalidade interna dentro da Ferrari. E ver um Lewis Hamilton cada vez mais sintonizado, como Molina disse, com a Ferrari, é muito importante. É um Hamilton que hoje fala a mesma língua dos italianos. A Ferrari, por mais que tenha uma atuação muito grande de profissionais de outras nações, de outros países lá dentro, talvez na Fórmula 1, né, Molina, seja a equipe mais conservadora em termos de cultura, né? Lá, o italiano, ele é muito difundido dentro da equipe, né? Os costumes, o modo de montar um carro, o modo de conversar com os pilotos, enfim, é uma cultura muito interna da Ferrari que você não vê em outras equipes. Outras equipes, a maioria está pautada pelo estilo inglês, né? Tanto é que as principais fábricas ficam na Inglaterra. Então a Ferrari, ela mantém esse tradicionalismo que, de certa forma, assusta alguns pilotos, né? Assustou o Alonso, assustou o Vettel, assustou o Schumacher no início. E isso é normal, é natural, né? É natural no italiano. O italiano, bom, sou casado com uma, né? Então eu sei como é que funciona. É de uma forma mais caótica, só que de uma forma mais genial dentro dos seus picos. Então, os valores pessoais ali são, assim, são muito salientados. E, às vezes, o modo de trabalho é um pouco mais caótico. O alemão, por exemplo, da Mercedes, tudo bem que ela fica na Inglaterra, ali em Brackley, mas o estilo teutônico de trabalho é uma linha única, um planejamento prévio, uma série de fluxos de saída caso haja um modo de falha, então uma coisa muito bem estruturada. O italiano não, o italiano é um pouco mais tive uma ideia, pô, mas a gente ia por essa linha, não, pera um pouquinho, vamos explorar isso aqui, e de repente aquela linha tá certa. Então, acontece, é absolutamente normal. Se a Ferrari fosse totalmente estruturada, e todo mundo vai concordar comigo, ela teria muito mais títulos do que tem atualmente. Ela já teve carros extremamente superiores, acabou perdendo títulos por exatamente esse caos que às vezes domina o seu estilo de trabalho. Só que é aquele caos que apaixona. Então a Ferrari te traz aquela sensação de familiaridade, né? Principalmente para nós brasileiros, que também temos uma origem latina muito forte e somos mais emocionais, né? Então, talvez esse estilo feeling do Hamilton esteja sintonizado com a Ferrari agora, e eles vão vencer juntos ou perder juntos, mas eu acho que essa integração está muito forte e está muito bacana de ver. Muito legal. Falando. A Ferrari, ela é um ambiente à parte da Fórmula 1, né? Eu estava escutando na transmissão, né, agora no GP, e eles estavam falando sobre essa questão desse ambiente muito à parte, que não dá para comparar uma equipe, uma McLaren com uma Ferrari, porque é muito diferente. E eles estão ali, né, como se fosse o mundo deles, e é aquilo ali que importa, e eles seguem aquilo. É impressionante. Inclusive, ó, vou dar uma
uma dica aqui, ó. Ferrari, o homem por trás da máquina. Tá aqui, uma biografia de Enzo Ferrari, biografia bem interessante. A gente está falando da Ferrari aqui, e a Ferrari, Ana, é muito na linha que você falou, ela movimenta a Itália como um todo. A gente sabe que o futebol, ele acaba sendo o principal esporte global, né, o principal esporte mundial, mas a Ferrari constantemente está na capa dos jornais, a Ferrari constantemente está na TV, está no rádio. Então, assim, o assunto Ferrari, ele transcende o automobilismo, transcende a Fórmula 1. A Ferrari, por si só, ela é gigantesca. Então, é uma responsabilidade muito grande, independentemente do piloto ser grande, independentemente do piloto ser multicampeão, que é o caso de Lewis Hamilton, a responsabilidade de estar dentro da Ferrari é gigantesca. Tanto é que outros pilotos multicampeões passaram por lá e não deram muito certo, né? O caso recente, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, o próprio Alain Prost, Nigel Mansell, antes do seu primeiro título, também teve uma passagem um pouco caótica pela Ferrari. Então, isso já fala por si só. Ô Molina, de Ferrari, a gente já passou um pouquinho a limpo a respeito da Ferrari, vamos falar da Mercedes agora. A Mercedes que tem esses problemas de confiabilidade envolvendo motor, envolvendo peça aerodinâmica. Kimi Antonelli, mais uma vez, teve que abandonar, mais uma vez, não conseguiu mostrar um desempenho consistente a nível de vitória. Você acha que esses problemas mecânicos que envolvem a Mercedes, pode minar, de certa forma, o psicológico do Antonelli, principalmente do Antonelli, que é o líder, é novo, tem apenas 19 anos, e também do George Russell? Eu acho que vai afetar mais o George Russell, que estava se sentindo no momento do auge da carreira, e na realidade ele foi dominado pelo Antonelli. A gente discute muito ali dentro da CBA, porque a gente lida com pilotos muito jovens, começam no kart desde os 8 anos, e ficam com a gente até os seus 13, 14, antes de ir para o Fórmula, né? Então, a gente percebe que nessa idade, vai até 18, 19, 20, o piloto ainda não tem a ideia do todo, da sua responsabilidade, dos patrocinadores. A única coisa que o cara quer é sentar e acelerar, no carro ou no simulador, ou estudar com o seu engenheiro, e me parece que, como eu defini, a irresponsabilidade da pouca idade é a grande vantagem do Antonelli. Ele não se abala. Ele quebrou em Barcelona e não está nem aí, continua acelerando. Ele tem um ponto fraco também, que a gente percebe até pelas reportagens. O emocional dele na hora da largada ainda é extremo. Tá? A pulsação dele foge um pouco do controle, tanto é que as primeiras voltas de todos os GPs dele são caóticas, não mostra o desempenho extremo. Depois parece que a poeira assenta, o bicho foca, e aí é volta em cima de volta. Décimo em cima de décimo no lombo do George Russell com o mesmo carro. Então, se a Mercedes conseguir equacionar esse problema de confiabilidade do carro, isso é normal em qualquer regulamento novo. Vamos nos lembrar que nas primeiras corridas da Red Bull, no regulamento antigo, o carro quebrava em todas as provas, ou com Checo Pérez, ou com Verstappen. Aí a coisa foi equacionada, trabalhou-se nos modos de falha e o carro ficou praticamente à prova de balas. Se a gente tiver uma Mercedes à prova de balas, vai ser duro bater. Só que até lá é que nós vamos ver do que é feito cada um dos dois pilotos. George Russell tem tido uma certa sorte, mostrou a sua experiência na Áustria na classificação e dominou a corrida, então não é uma carta para ser jogada fora, mas o Antonelli tem a velocidade extrema. Será que ele vai ter essa velocidade extrema o tempo todo? Será que essas quebras em sequência vão finalmente fazer um furo na armadura dele? Vamos acompanhar. É fascinante ver a evolução de cada um dos dois pilotos em fases diferentes de carreira tentando o seu título. É impressionante mesmo. É impressionante a gente ver também o desenvolvimento gradual do Kimi Antonelli, né? A gente está vendo talvez um provável talento geracional surgindo e se desenvolvendo. Na segunda temporada, eu particularmente não esperava 5 vitórias consecutivas do Antonelli, esperava um desempenho mais efetivo em relação ao que foi em 2025, até pela competitividade do carro, mas não 5 vitórias consecutivas. E é aquela, né, Ana?
O George Russell já começa a ficar cada vez mais estremecido, porque anteriormente ele tinha um parceiro de equipe que era heptacampeão mundial, que era o Lewis Hamilton. Em 2026, ele chega como o cara a ser batido. Cá pra nós, o George Russell, ele começa a temporada de 26 como campeão, né? Porque era o piloto favorito dentro do carro ideal, dentro da equipe apontada como favorito a ganhar o Mundial de Construtores. E parece que chega um furacão chamado Kimi Antonelli, um furacão italiano, e coloca água no chope do George Russell, que se mostra cada vez mais abalado psicologicamente, apesar da vitória na Áustria. Enfim, é um George Russell que não sei se vai ter estrutura para brigar por título, pelo menos estrutura emocional até o final da temporada, viu, Ana? Eu também acho que não. A vitória que ele teve fez com que ele se sentisse um pouco melhor, para ele falar assim, olha, eu preciso continuar com essa constância. Mas a gente vê o desempenho dele ao longo das corridas e percebe que algumas coisas ainda faltam. E essa questão do emocional, eu acho que é o que mais falta para ele. Principalmente por estar do lado de um jovem, né? De 19 anos, que tá ali para bater ele. E é uma coisa que eu me lembro muito quando o Hamilton tava na Mercedes. Que o George Russell tinha uma pessoa ali que quando eles falavam pro Hamilton deixar o George Russell passar, o George Russell passava. Mas hoje não. O Kimi Antonelli não vai fazer isso. E eu acho que ele tá sentindo isso agora, tendo o Kimi Antonelli mais competitivo. Então, acho que talvez ele não seja candidato a competir para ganhar o título esse ano. E a situação do George Russell é muito parecida, se a gente for parar para analisar, com a do Charles Leclerc, né? Porque o Leclerc, hoje, ele tem um carro competitivo em mãos, mas ao lado dele tem um heptacampeão mundial que se mostra extremamente consistente, se mostra cada vez mais adaptado ao novo carro. E o George Russell, que no passado teve como parceiro Lewis Hamilton, hoje tem um piloto de 19 anos ao lado dele que se mostra cada vez mais genial no cockpit. Então, tanto o Leclerc quanto o George Russell vem tendo essa dificuldade, né? Tem carros competitivos em mãos, mas tem pilotos que conseguem extrair um pouco mais ao lado. Os dois dilemas, né, vividos hoje na Fórmula 1, tanto Charles Leclerc e George Russell, que inclusive o Molina já apontou, são pilotos extremamente consistentes, mas que não conseguem ter essa consistência mais efetiva a nível de briga por título. Ô Molina, e o Max Verstappen, hein? De Lewis Hamilton, a gente vai para um outro multicampeão, Max Verstappen. Verstappen vem tendo muita dificuldade nessa temporada de 2026. Enfim, estava brigando por pódio, agora na Grã-Bretanha. Um problema na asa traseira, acabou impactando a corrida dele. E o Verstappen continua ou não na Fórmula 1 em 2027, na sua opinião? Bom, o grande revés do Max Verstappen para a continuidade da carreira, como ele esperava, chama-se Kimi Antonelli. No momento em que o Toto Wolff, que almejava contratar o Verstappen pelo preço que ele quisesse, tem em mãos dois pilotos capazes de ganhar a corrida, tanto o Antonelli com as suas 5 vitórias, quanto o George Russell com 2, ele não tem por que investir tanto na vinda do Verstappen para dentro da equipe. E o Verstappen está numa equipe que perdeu muito da sua qualidade devido vamos dizer, ao sangramento de RH. Eles perderam pessoas-chave nos últimos 4, 5 anos. A Red Bull está perdendo um pessoal importante. Parece que a próxima que sai é a Hannah Schmidt. Já perdeu o Giampiero Lambiase, perdeu agora o chefe dos engenheiros, né, do departamento de engenharia. Então ela continua sangrando. Vai Christian Horner embora, vai Helmut Marko, por mais polêmico que fosse, vai embora também. Então é uma equipe que se desestruturou e vai demorar um pouco para atingir o seu melhor nível de RH. As pessoas certas, nas posições certas, todos falando a mesma língua no desenvolvimento do carro. Você vê que o carro tem pontos fortes, mas tem assim algumas fraquezas que destroem todo o bom trabalho que a Ford realizou junto com a Red Bull Powertrain.
o pessoal que está ali, que veio com um novo pacote aerodinâmico, agora está sendo prejudicado por falta de confiabilidade, 2 falhas diferentes de fechamento da asa traseira, tá? Na Áustria e agora em Silverstone. São falhas diferentes. A asa não fechou por um determinado ponto e a outra não fechou por uma outra causa completamente diferente. O Verstappen está numa encruzilhada. Ele quer sair? Quer. Ele vai ter o ponto de quebra de contrato na Hungria? Com certeza. Pelo contrato, ele deveria estar em segundo, no mínimo, no campeonato de pilotos. Ele está muito longe disso. Então ele vai poder sair, mas para ir para onde agora? Se não tem Mercedes com a porta aberta para ele, qual é o lugar do Verstappen saindo da Red Bull? Fala-se muito numa troca de pilotos entre Verstappen e Piastri. Verstappen indo para McLaren e Piastri ocupando o seu lugar na Red Bull. Mas o empresário do Piastri, o Mark Webber, não quer isso de jeito nenhum, porque ele sabe como as coisas funcionam ali dentro e não quer submeter o seu pupilo a essa pressão desmedida, tá? E decisões de RH, às vezes, um pouco erradas. Ele sofreu isso na pele, sendo submetido à dominância do Vettel ali dentro. Então, o Verstappen precisa tomar essa decisão nas próximas semanas. Se eu fosse chutar, eu acho que ele permanece na Red Bull por mais um ano para ver se abre outra vaga. Ir para a McLaren agora significaria uma série de compromissos que talvez ele não esteja disposto a assumir. Um deles, lidar com o Zac Brown, um cara extremamente difícil, extremamente exigente e que tem no Lando Norris o seu protegido. É uma situação complicada também. Eu não queria estar na pele do Verstappen, não. Pois é, um hepta, na verdade um tetra, né? Um tetracampeão mundial que vem vivendo uma dificuldade muito grande nesta temporada de 2026, essa implosão que a Red Bull já vinha demonstrando desde 2025, perdeu o seu engenheiro de corrida, que é o Gianpiero Lambiase, enfim. Então, a situação está cada vez mais complicada para Max Verstappen na Red Bull. E é estranho, né? A gente vê portas fechadas para Max Verstappen, portas fechadas entre aspas, até porque cada equipe tem a sua dupla de pilotos muito bem estabelecidas. O Verstappen, a gente sabe, entraria em qualquer equipe hoje para ser primeiro piloto, mas esbarra nesse obstáculo da McLaren já ter Lando Norris, atual campeão mundial, da própria Mercedes trabalhar a longo prazo o Kimi Antonelli para ser o seu próximo líder, o seu próximo talento geracional, a Ferrari com 2 pilotos muito bem estabelecidos, além de Lewis Hamilton, que tem contrato para pelo menos mais 1 ou 2 temporadas, e o Charles Leclerc, o contrato mais extenso da atual Fórmula 1, mas é estranho, né, a gente vê portas fechadas para cima de Max Verstappen. Com certeza. Eu tinha lido, assim, né, eu não sei se é verdade também, que o Verstappen estava disposto a diminuir o seu salário para poder estar na Mercedes, mas o Toto Wolff não quis. E eu acho que, assim, ele vai ficar agora numa situação que ele vai ter que escolher. Ou ele fica, ou ele sai mesmo da Fórmula 1 e vai para outra categoria. E eu acho que tem muitas outras questões pesando não só nisso. O engenheiro dele saiu, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais pesa para ele. De que a pessoa ali, para ele, que ele tem uma convivência, parece que ele tem uma amizade, né? Fora do grid ali. Então, eu acho que isso pesa bastante. Então, cena para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Ô Molina, essa questão, essa provável recusa, né? São umas informações que surgiram de última hora. Essa provável recusa da Mercedes, acredito que tem muito a ver com essa questão do Antonelli ser tratado como o próximo líder da equipe a longo prazo. Não só pelo que o Antonelli vem demonstrando nessa temporada de 2026, mas o Toto Wolff já deixou bem claro. O Antonelli, ele é o cara do Wolff, ele é o cara da Mercedes, pelo menos a longo prazo, para ser esse novo talento geracional da Fórmula 1 e para ser esse líder dentro da equipe. Então, isso passa muito pelo status que o Antonelli tem dentro da equipe, né? Porque o Verstappen chegando seria uma ameaça direta ao italiano. Bom, Toto Wolff veio do mercado financeiro, não dá ponto sem nó, sabe o valor das coisas e sabe principalmente o valor do investimento a longo prazo. Ele investe na carreira do Antonelli
desde que o moleque estava nas primeiras categorias do kart, certo? Então ele sabe o que ele tem na mão, ele sabe o quanto ele investiu de dar meios para o garoto crescer, sempre as melhores equipes, no kart sempre os melhores motores, andando com o melhor chassi, nas melhores estruturas, depois vai para a Fórmula 4, ganha a freca, pula a Fórmula 3, não tem um desempenho tão consistente na Fórmula 2, teve vitórias, mas não ameaçou ganhar título em nenhum momento, mas ao mesmo tempo investindo e fazendo o garoto andar em todas as pistas possíveis com os carros de Fórmula 1 antigos da Mercedes. Então ele investiu muita grana, mas muito dinheiro mesmo, coisa de PIB de país pequeno na carreira desse garoto. E ele sempre obteve uma boa resposta técnica. A resposta emocional sempre foi uma questão de tempo. Vocês lembram daquele teste de sexta-feira em que ele andou em Monza? Fez tempos absurdos e logo depois destruiu o carro do Russell na curva parabólica? Se fosse um outro chefe de equipe, talvez tivesse dúvidas em relação ao que o piloto tem na mão. Não o Toto Wolff. E dentro disso, talvez ele já não esteja disposto a submeter o Antonelli, que está na curva ascendente de aprendizado e que por isso ainda não tem um emocional totalmente desenvolvido, talvez não tenha como o Verstappen tem, uma vez que o Antonelli não teve as dificuldades em infância e adolescência que o Verstappen teve de propósito, provocadas pelo seu pai, o Jos Verstappen, talvez o Antonelli não chegue a ser esse homem de gelo, esse cara de granito que o Verstappen é. Então o Toto Wolff talvez não esteja disposto a colocar os dois frente a frente na mesma equipe, certo? E outra coisa, se o Toto Wolff quer o Verstappen lá, não quer pelo dinheiro que ele está valendo. De novo, o cara veio do mercado financeiro e sabe como tratar bem o dinheiro. Enfiar 50 milhões na mão de outro piloto, tendo o que ele tem na mão, talvez não seja a melhor pedida para ele. E é impressionante o quanto o Toto Wolff se valoriza nisso, né? Porque ele bancou o Kimi Antonelli. O próprio Molina disse, me lembro muito bem, aquela batida dele em Monza num treino livre, que foi a primeira apresentação do Antonelli na Fórmula 1. Qualquer outro chefe de equipe talvez tenha dado uma segurada a mais no Antonelli, mas o Toto Wolff o bancou. O bancou nessa temporada de 2026, quando muitas pessoas tratavam o Antonelli como um piloto ainda em desenvolvimento. Coloca o Antonelli na Williams, coloca o Antonelli em um carro menor, para ele ganhar mais maturidade, mas não, em 2026 ele vem demonstrando uma força mental muito grande, um preparo e um talento genuíno. Então, méritos ao Toto Wolff, que bateu o pé e manteve o Antonelli na Mercedes. Enfim, é o Curva 1 especial desta semana, vamos falando sobre os principais acontecimentos do GP da Grã-Bretanha. Então participe, deixe a sua mensagem e, claro, compartilhe o nosso programa youtube.com/otempoesportes. Molina, falamos sobre Max Verstappen, falamos sobre Lewis Hamilton, sobre Charles Leclerc. Piastri e Norris, hein? É impressionante o quanto a McLaren vem se mantendo não protagonista, né, nesta temporada de 2026. Um campeonato bem discreto da equipe Papaya, em vista do que foi em 2024, quando se tornou campeã de construtores, em vista do que foi em 2025, além do título de construtores, conseguiu também o título de pilotos. Um campeonato bem discreto da McLaren, impressionante. É que hoje, no começo desse campeonato, a gente acaba esquecendo uma coisa que a gente já sabia durante todo o ano de 2025. A equipe campeã terá no ano seguinte um número menor de horas de túnel de vento, de desenvolvimento, é uma limitação de regulamento. E outra, ao invés de focar totalmente no desenvolvimento do carro de 26, eles tinham que ganhar aquele título em 25. Então eles também investiram muito do seu teto de gastos no desenvolvimento do carro do ano passado. Então eles naturalmente começariam no segundo, terceiro nível nesse ano. Ocorre que eles também, como equipe cliente da Mercedes, não obtiveram todas as informações que precisariam da Mercedes como fornecedora. Tanto é que o Zac Brown já
está procurando uma forma de desenvolver o seu próprio powertrain, assim como a Red Bull fez, certo? Ou tentar um novo fornecedor. Ele não está satisfeito nem um pouco, está bastante desagradado com essa situação, e o resultado é esse. Durante o GP de Silverstone, durante todo o final de semana, eu acompanhei pela F1 TV e o Zac Brown deu várias entrevistas durante as práticas de pista. E estava patente que ele estava frustrado, que ele confiava na capacidade de reação da equipe, mas também não estava satisfeito com a situação atual, principalmente em relação ao grupo propulsor. Eu acho que a McLaren vai passar por uma certa evolução nos próximos anos, sempre condicionado também ao fato do grupo McLaren investir pesado em todas as categorias que milita. Talvez seja a equipe, a estrutura que em mais categorias está. Ontem, por exemplo, na Fórmula Indy, eles anunciaram a contratação do Rosenqvist, que é o atual campeão das 500 milhas de Indianápolis, e do Scott Dixon, que estava na Chip Ganassi desde 2002. Então eles investem pesado. Vão ter também um hypercar no WEC. Então o Zac Brown é um cara assim de pensamento muito amplo. Então nada impede de que ele passe agora a buscar uma certa independência de outros fornecedores para ter o seu próprio powertrain. É o cara que em que dói muito mais a derrota do que em qualquer outro dos chefes de equipes do paddock. Esperem muita revolução do Zac Brown e da McLaren nos próximos anos na Fórmula 1. Pois é, o que seria uma revolução muito grande, né? Porque a McLaren sempre uma equipe vencedora, mas com unidades de potências terceirizadas, né? Foi assim com a Honda, aquela parceria histórica nos anos 80, nos anos 90, com Ayrton Senna da Silva, enfim. Então, seria uma revolução e grande na equipe Papaya, caso desenvolva nas próximas temporadas o seu próprio motor. Vamos chegando na reta final do programa. Queria saber a sua opinião, Ana, a respeito da McLaren, a respeito de Lando Norris, de Oscar Piastri. Você acha que a McLaren faz bem, de certa forma, em fechar as portas para Max Verstappen, em manter essa dupla consistente, a dupla que foi campeã de construtores no ano retrasado e no ano passado, né? Oscar Piastri e também Lando Norris. Eu ainda fico na dúvida se a McLaren tá certa também em fechar as portas pro Verstappen. Mas eu fico pensando que a questão o Gianpiero Labiasi vai pra lá, não vai? Vai pra lá. Eu acho que isso vai influenciar também um pouco na decisão deles em trazer o Verstappen ou não. E assim, eu acho que às vezes eu fico vendo as escuderias e as corridas e eu fico pensando, nossa, mas esse aqui pode melhorar. E como a McLaren ganhou, né, com o Lando Norris e tudo, eu acho que eles não estão dando o que eles podem. Acho que ainda falta um pouco disso. E aí eu fico meio frustrada em relação a isso. Tanto com a frustração que eles têm em relação a de não ter todas as disponibilidades dos documentos para poder saber tudo o que eles precisam em relação ao que eles usam da Mercedes. E eu acho que isso influencia muito. Mas assim, né? É o que a gente pode pensar, de esperar que pode mudar alguma coisa nos próximos anos. E também eu acho que eles estão investindo, né? Como o Molina falou, eles vão investir no piloto para que eles continuem ali, para eles crescerem junto com a escuderia. Eu acho que isso é um ponto a se pensar também. Exatamente, tem toda essa questão, tem toda essa situação da confiança em relação aos pilotos. Mas se a gente for fazer um exercício, Molina, vamos lá. Tirando a Red Bull, que hoje é a casa de Max Verstappen, as outras três grandes da Fórmula 1, talvez a que mais tenha porta aberta, a que mais trabalhe possibilidade de mexer nos pilotos, seja de fato a McLaren, né? Porque você tem um Lando Norris, que por mais que seja, de certa forma, o protegido de Zac Brown, é um campeão, às vezes, contestado pelo seu talento. E o Oscar Piastri, por mais que seja um piloto extremamente promissor, ainda não se provou na Fórmula 1. No ano passado, liderou boa parte do campeonato, acabou sentindo muito na reta final. Então, de certa forma, das outras três grandes, Mercedes, Ferrari e McLaren, talvez a McLaren seja a que mais tenha portas abertas para o Verstappen, concorda?
Concordo. No momento seria a única porta de saída do Verstappen da Red Bull seria a McLaren. Mas tem todo esse ponto que a gente já discutiu. O Zac Brown tem o Lando Norris como seu protegido, por mais que a gente veja também uma certa hesitação do Norris de partir para o roda-roda. A gente viu ele sempre, vamos usar a palavra aqui que a gente costuma usar, sempre dando uma regada para o Verstappen sempre que havia batida roda-roda. Então, nessa de proteger o Lando Norris, ele também prejudicou muito o desenvolvimento do Piastri. A gente vê que aquela resolução do Piastri está bem abatida, ele tenta recuperar, tá? Tenta voltar a ser o matador que era no começo do ano passado, mas não tem conseguido. Mark Webber já percebeu isso e quer levá-lo para uma equipe que possa dar apoio para o Piastri crescer e mostrar todo o desempenho que ele mostrou nas categorias de base. Ele também é um talento geracional, mas está extremamente abatido. E o Verstappen vai querer se submeter aos caprichos do Zac Brown, às decisões pessoais do Zac Brown? Vamos lembrar que automobilismo é uma competição de carros. Competição entre pessoas chama 100 metros rasos. Se a equipe não dá ao Verstappen o equipamento para ele desenvolver a sua habilidade, o seu talento contra o Lando Norris, ele também se veria numa situação difícil, como está se vendo numa situação difícil dentro da Red Bull. Ele tomou tempo do radiar esse final de semana, o que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, o Verstappen sendo mais lento que o companheiro de equipe. Então, é a porta aberta para o Verstappen? Mas depois de passar da porta, ele vai gostar do que ele vai entrar dentro da casa? Já não sei. Cenas para os próximos capítulos, tanto em relação ao futuro de Max Verstappen, quanto dentro da McLaren. Reta final de programa, vamos falar dele, o brasileiro Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto que não foi tão bem assim no quali, ficou fora do Q3, mas em relação a ritmo de corrida foi muito bem. Conseguiu P9, conseguiu pontuar e todos os 6 pontos conquistados pela Audi nessa temporada de 2026, todos eles marcados por Gabriel Bortoleto. Molina, podemos esperar um Bortoleto forte, não só nesse final de 2026, mas também nas próximas temporadas e quem sabe Bortoleto almejando uma equipe maior, subindo degraus dentro da Fórmula 1? Tudo que a Audi espera dele nesse ano de construção de carreira e de caráter, é que ele bata consistentemente o Hülkenberg. Hülkenberg é um piloto já em final de carreira, assim, o Bortoleto não pode se permitir ser mais lento ou ter um desempenho pior do que o Hülkenberg. O Hülkenberg é rápido, sim, mas o Bortoleto é visto como o futuro e ele tem que entregar isso. Por mais que ele tenha contrato a longo prazo, nós já vimos vários pilotos com contrato não sentando no carro. Ele tem contrato, recebe o salário e não senta no carro. Então isso não quer dizer absolutamente nada na Fórmula 1. Agora, esse trabalho de formiguinha, melhorando ponto a ponto, focando em cada final de semana, trabalhando no desenvolvimento global do pacote Audi e entregando todos os pontos que a equipe conseguiu até agora, me levam a crer que o Bortoleto está cumprindo exatamente o que se espera dele, e isso é muito bom num segundo ano de carreira na Fórmula 1. Pode garantir a permanência dele por muitos anos. Tomara, é o que esperamos, né, Ana? Um Bortoleto cada vez mais consistente, é o que o Molina disse. A expectativa é que ele bata de frente com o Hülkenberg, que se mostre mais veloz e que lidere a Audi nessa construção. É apenas o primeiro ano da Audi, a Audi que herda praticamente toda, né, a equipe de fábrica da Sauber, mas é uma nova operação, uma nova mentalidade, uma nova filosofia, e tomara que o Bortoleto continue sendo essa liderança dentro da equipe e que continue tendo bons resultados em 2026 e, sobretudo, nas próximas temporadas na Fórmula 1. Com certeza, eu acho que para todos nós brasileiros, né, o que a gente espera é que ele possa ter uma vitória. E mesmo que a gente goste e tenha simpatia por outras escuderias, tendo um brasileiro ali no grid é a coisa mais importante, então a gente espera essa consistência dele para que ele continue fazendo o trabalho, que ele vai chegar lá, que é esperança a gente sempre tem, né?
Exatamente, tomara, né? A Fórmula 1 que já teve brasileiros históricos, além dos 3 campeões mundiais, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Tivemos vários nomes ao longo destes 76 anos de Fórmula 1, então que Gabriel Bortoleto possa cravar o seu nome também na principal categoria do automobilismo mundial. Molina, para a gente fechar o programa, vamos lá então. Uma pergunta que está na boca do povo, na boca de quem acompanha automobilismo nos últimos anos, uma pergunta bem polêmica. Gostaria, inclusive, da sua participação em próximos programas para a gente debater isso com mais afinco. Eu sei que você é um cara do kart, um cara relacionado ao mundo do kart. Para você, na preparação de um piloto moderno, o que é mais importante, o kart ou o simulador? A resposta é muito simples. A partir do momento em que o piloto se torna piloto, o simulador é fundamental. O kart é muito diferente do carro em termos de comportamento. O kart tem um eixo traseiro rígido, você precisa garantir uma entrada de curva muito forte para que a roda traseira do lado de dentro sempre levante do chão, porque ele não tem diferencial. Então, é uma característica de pilotagem muito diferente. Então, o carro vai exigir um skill, né, uma habilidade muito peculiar. Porém, o kart você começa com 8 anos. Então, você começa a correr, você começa a assumir uma postura de responsabilidade, preparo físico, alimentação, sono, estudo, que é uma coisa que você não encontra nesta geração de meninos e meninas, tá? O celular, as distrações são muito fortes. O piloto de kart, a gente vê nos campeonatos regionais e nacionais, ele passa a ser um indivíduo focado desde essa idade, 8, 9, 10 anos. E ali no kart ele aprende as atitudes entre 2 karts, sabe? Então você adquire o que a gente chama de racecraft, quer dizer, a habilidade de correr, a habilidade de interagir com outros veículos na pista. Então eu acho que as duas coisas são fundamentais. Se você começa a sua carreira no simulador, você adquire a habilidade do carro, sim, mas você perde toda a outra parte de convivência no paddock, lidar com mecânicos, lidar com chefe de equipe, lidar com patrocinadores, com os comissários, com os horários, com os compromissos. Então, acho que as duas coisas são fundamentais. O Verstappen disse que exatamente isso, que a partir de um determinado momento o simulador ensina muito mais. Só que ele começou com 3 anos no kart, e ele é o que é, porque o pai o submeteu a esse ambiente difícil, mas que engrandece do kart desde as mais tenras idades. Então eu não consigo separar as duas coisas na formação de um piloto. Cada um mais importante em um aspecto, né? O simulador hoje ele te dá uma sensação de corrida muito grande, e o kart te dá a ambiência, né? De você estar ali, de você estar no meio dos mecânicos, arrumando um setup de carro, conversando sobre automobilismo, você vivencia a corrida, você vivencia o ambiente automobilismo de forma mais efetiva. Então acaba sendo essa mescla mesmo. Ô Molina, muito obrigado mesmo pela sua participação, viu? Portas abertas para você, valeu demais, um programa muito enriquecedor. E volte sempre, sei que você tem raízes em Minas Gerais, sobretudo em Barbacena, mas as portas estão abertas para você vir aqui em BH, em Contagem, conhecer aqui as instalações do Jornal Tempo. Fique à vontade, viu? Valeu demais, forte abraço. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Sempre que vocês me convidarem, estarei por aqui. Valeu, muito obrigado, Molina. Obrigado também, Ana Maria Rocha. Valeu demais, viu, Ana? Valeu pela parceria, valeu pelo programa de hoje. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder estar aqui falando com pessoas que são, assim, né, que sabem demais de Fórmula 1. Isso, para mim, é muito importante para o meu crescimento também. Obrigada. É isso, valeu demais. E para você, continue acompanhando o YouTube de O Tempo, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. E na próxima semana voltaremos novamente com mais um Curva 1 especial. Valeu!